Paz e alegria a todos os corações amigos. Estamos mais uma vez aqui para dar início a mais um estudo na nossa casa, no Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. E para dar início a esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos fazer a nossa prece. E assim, Mestre querido, aqui estamos, Senhor, reunidos para dar início a mais um estudo, online ainda, devido à nossa pandemia. Que os amigos maiores possam estar com todos, todas as pessoas que estão nesse momento em aflição, que eles possam receber a luz do Teu Evangelho. Ampara, Senhor, a todos nós, graças a Deus. Então, vamos dar início, ao nosso estudo do Evangelho. Nós estamos estudando o capítulo 16, sobre o não se pode servir a Deus e a Mamon, e o item é o emprego da riqueza. Nós já estudamos o item 11 e 12 com esse mesmo tema, e hoje vamos estudar o item 13, que vem a mensagem de Fênelon Ângelo, de 1860. Ele nos traz uma mensagem sobre o emprego da riqueza. Vamos ver o que ele nos traz com relação a esse assunto da riqueza. Para que será que serve a riqueza? Onde nós devemos empregar? Como nós devemos empregar? Então, Fênelon traz para a gente o seguinte: sendo um homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, esse irmão, ele inicia já o estudo dizendo que nós, homens, somos somente os administradores dos bens que recebemos nessa encarnação para administrar, porque os bens pertencem a Deus. Tanto assim é que nós não levamos nada daqui da terra quando desencarnamos. Nós não levamos a roupa bonita, as joias, nada. Nada que é material a gente leva, permanece na terra. Por isso, ele diz que nós somos meros administradores desses bens que Deus nos proporciona o acesso para administrar, e tem uma razão de ser para que a gente receba esses bens. É isso que nós vamos conversar no dia de hoje. Por que algumas pessoas recebem umas riquezas e outras não? Não seria mais justo, de repente, todos receberem a riqueza? Mas Deus, na sua sabedoria divina, Ele sabe que nem todos nós estamos realmente preparados para usufruir e usar dignamente esse bem, multiplicar. E ele diz ainda, nosso irmão nos diz que nós vamos prestar conta de como utilizamos esses recursos, o como administramos esses bens que Deus nos deu. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas de como vamos caminhar, mas nós também fizemos um planejamento antes de reencarnar. Mas a gente pode mudar esse planejamento através do nosso livre-arbítrio. Mas tudo que nós realizamos, nós vamos precisar prestar conta. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas ele não para por aí, não. Ele vem dizendo para nós o seguinte também: o mau uso, ele diz que o mau uso dessa riqueza consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Então, o mau uso da riqueza é quando a gente só a utiliza para o nosso bem-estar, para as nossas vaidades e para as pessoas que estão mais próximas da gente.
Então, é um mau uso dessa riqueza, porque Deus não deu a riqueza para nós utilizarmos dessa forma. Ele nos deu para que a gente pudesse promover o avanço de tecnologias, o avanço de determinados irmãos que necessitam de um encorajamento para caminhar, para progredir. E se nós utilizamos a riqueza somente para nós, em detrimento ao nosso próximo, por quê? Muitas das vezes a gente até faz alguns avanços, constrói algumas empresas, mas nós não somos solidários, nós não somos caridosos, porque a gente utiliza a riqueza para ficar cada vez mais rico. E o nosso empregado, né, ele recebe migalhas, uma pequena parte, aonde ele sequer, com aquele salário, é tão indigno que ele não consegue nem sobreviver dignamente, junto com seus familiares. Então, isso é um mau uso da riqueza que Deus deu a determinados irmãos para fazer a melhoria social e não somente o seu melhoramento. Então, ele coloca que o mau uso consiste em aplicar exclusivamente nas suas satisfações pessoais. Agora, o bom uso, ao contrário, todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem, já é um benefício. Então, quando eu faço algo, construo algo em benefício de toda uma comunidade, de toda aquela localidade, me preocupo com a empresa que eu vou colocar e se não vou deteriorar o meio ambiente, se eu vou fazer com que aquelas pessoas sofram para que eu ganhe dinheiro. Então, quando eu ajo só pensando em mim, eu estou utilizando o mal. Mas quando eu ajo construindo, fortalecendo um meio social para um crescimento, onde eu me preocupo com o bem-estar de todos, ele está sendo bem utilizado. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. Então, eu vou deixar de ter um lucro X para ter um lucro menor, mas o meio ambiente, as pessoas que moram ao redor daquela minha empresa, elas vão estar protegidas de algum malefício que possa ocasionar aquele ambiente. Então, eu vou procurar, através da ciência, minimizar o sofrimento para que aquela substância que, de repente, saia de algum produto químico que eu estou produzindo, ele não afete o meio ambiente. Então, essa minha preocupação já é em benefício do meu próximo. E eu estou me sacrificando em ganhar menos, mas o que eu ganhar vai ser para uma produção, para a melhoria de uma comunidade como um todo. Então, nós temos que sempre pensar dessa forma. Nós somos os administradores dos bens de Deus. E Deus quer o bem para todos nós. Ele não escolhe o filho que vai, amar. Ele ama todos igualmente. E Ele proporciona a todos os filhos as oportunidades de crescimento. Mas Ele não para por aí, Ele continua. A beneficência é apenas um modo de empregar a riqueza. Então, a beneficência, de fazer o bem, de ajudar o próximo, promover ajudas a abrigos, a asilos, construir, é um dos meios, do emprego da riqueza. Mas levando em conta que essa beneficência não pode simplesmente estagnar o outro, fazer com que o outro se acomode. Então, é um momento onde ele dá o alívio à miséria presente. Desculpa. Ele dá alívio à miséria presente. Então, naquele momento, a miséria é tão grande que é necessária aquela ajuda imediata para aquelas pessoas que ali estão num problema muito sério de miséria.
aplacar a fome, né? Porque também não adianta a gente oferecer coisas para a pessoa e a pessoa está com fome. Primeiro eu tenho que sanar a fome do meu irmão. Preservar do frio, né? Proporcionar locais onde aquelas pessoas que estão naquele momento das misérias humanas, elas possam ter um abrigo, onde elas possam estar protegidas das intempéries do mundo. E proporcionar abrigos ao que não tem. Então, ele coloca tudo isso, que a beneficência, ela é um momento onde a gente aplica a riqueza, né, o emprego da riqueza, mas não é o único meio. Porém, igualmente, é imperioso e meritório o de prevenir a miséria. Então, olha só, a gente faz a beneficência, mas ele diz que, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Então, no primeiro momento, eu ajudei, fiz com que as pessoas não tivessem mais fome, tivessem um abrigo, mas, ao mesmo tempo, eu proporcionar meios para que aquela miséria não volte a acontecer. E como isso vai acontecer? Quando o homem realmente empregar os bens que Deus lhe deu em prol do próximo, oferecendo um trabalho, um curso onde ele possa receber uma capacitação, onde ele possa exercer dignamente um trabalho, valorizando o seu potencial naquela área, porque todos nós temos algo a oferecer. Independente de onde estejamos, nós temos essa capacidade de produzir. Nós não podemos ficar igual aquelas plantas parasitas que ficam na árvore sugando a seiva, né? Então, isso nós não podemos criar na sociedade. Nós não podemos criar parasitas. Por isso que a beneficência, ela não pode gerar parasitas. Ela tem que gerar força de trabalho, para aquela pessoa sair daquela estagnação em que ela se encontra. É elevar a autoestima dela para que ela possa fazer o seu progresso espiritual através de um trabalho digno. E ele continua. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero, que com elas se podem executar. Então, é uma missão. E muitas das vezes nós falhamos nas nossas missões. E não é pensar assim, tem que ter muito dinheiro para conseguir fazer determinadas missões. Não, gente. Não é ter fortunas enormes. Não. Todo bem, se eu tenho um trabalho, se eu tenho um empregado, que eu trate esse empregado dignamente. Que eu empregue um salário digno àquela pessoa, para que ela possa sobreviver dignamente. Pode ser uma pequena oficina, não precisa ser grandes empresas. O emprego da riqueza é a gente promover o bem-estar social. Então, todos nós temos alguma coisa para oferecer ao nosso irmão. E ele continua. Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimos proveito os que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer altivo que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. Então, nós percebemos que o nosso irmão vem nos alertar da necessidade da gente ter uma sociedade onde todos possam trabalhar. Porque o trabalho desenvolve a inteligência e edifica a dignidade do homem. Porque ninguém, em sã consciência, vai se sentir bem o tempo inteiro só recebendo a esmola. Porque a esmola
humilha muitas das vezes aquela pessoa. Ela se sente um inútil, ela se sente preterido, porque ela não tem o que oferecer. Mas a sociedade como um todo, deveríamos promover ações onde pudéssemos realmente tirar essas pessoas das misérias, oferecendo a elas meios para elas próprias pescarem o seu peixe. Não é simplesmente dar o peixe, é ensinar a pescar, é promoção social. Nós precisamos fazer a promoção social, fazer com que as pessoas evoluam, né? E não fiquem paradas. E as pessoas que têm essa riqueza, que têm esse dinheiro, esse poder aquisitivo, Deus deu exatamente para isso. Para que nós, nessa missão, nessa prova da riqueza, saibamos utilizá-la como Jesus disse, amando a Deus e ao próximo. E como é que nós amamos ao próximo? Promovendo o bem ao próximo, fazendo com que ele se sinta um ser completo e não uma pessoa à margem da sociedade. Ele continua: a riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Isso aqui eu vou até repetir, olha só. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Então, é essa a ideia que nós devemos ter. É esse pensamento que nós temos que desenvolver. É ser aquela fonte de água que mata realmente, aquela água limpa, aquela água que energia o nosso corpo, vai fazer com que a gente ganhe uma energia nova. Então, é aquela água que Jesus nos ofereceu, né? Que quem bebesse da sua água não teria mais sede, estaria saciado. Mas saciado do quê? Do amor divino, do amor de Deus. Porque quando eu tenho um bem e utilizo ela como uma água viva, uma água que vai levar ao próximo o amor, o respeito, a solidariedade, ela ameniza o coração de todos nós. E aí sim nós vamos nos sentirmos felizes. Porque a gente percebe que em alguns momentos, muitas pessoas acham que a riqueza traz a felicidade. Não é a riqueza em si que traz a felicidade. O que traz a felicidade são as ações que praticamos com esse dinheiro, né, para com o nosso próximo. A ajuda que desprendemos para ajudar o progresso da humanidade. É isso que traz a felicidade. Não é a joia cara, não é a roupa de marca, não são as viagens que a gente pode fazer com esse dinheiro. Porque a gente cansa de ouvir relatos de pessoas que estão em depressão e, aparentemente, elas têm tudo. Elas têm iate, elas têm avião, elas podem viajar, elas podem comprar o que elas quiserem, mas elas são infelizes. Elas não têm a felicidade, elas têm tudo e não têm nada. Por quê? Porque o melhor é o amor. E muitas das vezes elas têm tanto dinheiro que elas estão cercadas de pessoas, mas que elas desconfiam. Elas acham que aquelas pessoas só estão ali pelo seu dinheiro, para usufruir dos seus bens materiais. E aí ela se torna uma pessoa infeliz, porque ela não consegue perceber o amor nos olhos das pessoas. Mas também a gente tem relatos de pessoas, de empresários, que as suas empresas vão de vento em popa e que seus empregados elogiam os seus patrões, porque eles são tratados como pessoas e não como escravos, e não como aquela pessoa que tem que produzir para que o seu patrão enriqueça cada vez mais. Não, ele produz sim dentro daquela lei do que ele precisa trabalhar,
mas ele é respeitado enquanto pessoa. Então, é isso que é importante. E aí, esse patrão, esse empregador, ele se sente realizado sim, por ele ter uma firma onde ele tenha X empregados, X pessoas, X famílias, que ele está conseguindo promover a saúde e o bem-estar daquele grupo. Então, isso traz a felicidade. Todo trabalho que gera para o outro um bem-estar, traz para nós também um bem-estar. Por quê? Porque são amor em movimento, é o amor em movimento. E o amor em movimento faz com que o nosso coração se sinta repleto de felicidade. E não é a blusa que eu estou vestindo que vai fazer a pessoa, mas sim o que eu faço, o que eu promovo para com o irmão que trabalha junto comigo. Eu o trato com respeito, é a empregada que eu tenho em casa, é na firma, aonde quer que seja, eu trato com educação, eu respeito, eu escuto os seus problemas, as suas dificuldades, tento ajudar dentro do possível a resolver aquela situação e não simplesmente, não tem nada a ver com isso. O problema é seu, o seu horário aqui é esse. Gente, isso não é amor, isso não é coração. E a gente precisa trabalhar com o coração e com a razão, né? Com os dois pesos, as duas balanças têm que estar equilibradas. Então, eu preciso trabalhar com a riqueza que eu recebi, mas respeitando o meu próximo, amando o meu próximo, ouvindo, né, o meu trabalhador nas suas reivindicações, para ver se realmente eu não posso melhorar o seu salário para que ele possa promover um melhor bem-estar para a sua família. E aí ele continua: ó vós ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a desendentar-se, vai matar a sede. O seu coração é o primeiro a matar a sede. Nessa fonte benfazeja, já nessa existência, fruireis, desfrutarás os inefáveis gozos da alma, os indescritíveis gozos da alma. Então, os ricos que empregardes, segundo as vistas do Senhor, segundo as leis do Senhor, o vosso coração será o primeiro a se saciar de amor, de carinho, de respeito. Ele se sentirá feliz, terá a felicidade, né? Então a gente vê que tem muitos grandes homens que fizeram muitas coisas importantes, né? Bezerra de Menezes foi um deles, que sempre pensou no seu próximo, sempre escutou a necessidade daquele irmão que chegava até o seu consultório e que muitas das vezes não tinha o que dar para o seu pagamento. E Bezerra dava o que tinha para que ele pudesse comprar a sua medicação. Então, o coração de Bezerra de Menezes estava repleto de amor, porque imagine, gente, quantas pessoas foram acarinhadas pelo seu carinho. Então, quantos pensamentos benfazejos essa pessoa do bem não recebe daqueles irmãos aos quais a pessoa ajuda? Todos nós podemos receber isso. Basta nós aprendermos a utilizar a nossa riqueza, mesmo que não tenhamos a riqueza material. Vamos utilizar a nossa riqueza espiritual, afagando, acalentando, dando o nosso ombro para que a pessoa possa dizer o que está lhe angustiando. Estaremos também empregando a riqueza, porque nós temos essa riqueza e podemos utilizar tanto a riqueza espiritual como a material. Em vez dos gozos materiais do egoísta que produzem no coração o vazio. Então, aquele que só se preocupa com os gozos materiais
terá um coração vazio. Vazio de amor, vazio de confiança, vazio de amigos, porque ele não confia naqueles amigos que se dizem amigos, porque ele sempre vai estar com o pé atrás, porque ele é tão materialista que ele não consegue doar o melhor para o outro. Ele está sempre pedindo, fazendo com que o outro trabalhe para ele, porque ele se sente num patamar maior. E quem somos nós para estarmos no patamar maior? Todos nós aqui estamos numa caminhada espiritual, de aprendizagem. Então, que nós possamos realmente utilizarmos a riqueza conforme Jesus nos ensinou, né? De a gente amando o nosso próximo, e Deus, Ele nos empresta, nós somente somos os administradores, tá? Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos. Todo mundo conhece a parábola dos talentos, né? Que o Senhor chamou 3 servos e disse que iria viajar e deu 5 talentos a um, 3 a outro e 1 ao seu terceiro servo. E pediu para que eles guardassem os seus talentos, né? De forma que quando ele voltasse, ele queria que fosse prestado conta. E aí, o que recebeu 5 e o que recebeu 3, voltaram na presença do Senhor, dizendo que estavam devolvendo os talentos e mais o que eles haviam conquistado. Então, o Senhor disse para eles, bom e fiel servo, entra na alegria do seu Senhor. Então, eles eram os bons servos, porque eles multiplicaram os seus talentos. Eles trabalharam em prol de uma comunidade, onde todos foram beneficiados, onde todos progrediram. E aí, então, eles cumpriram a sua parte. Os desses 2, né, que promoveram isso, eles demonstraram responsabilidade, diligência, bom senso, trabalho e dedicação frente às dádivas recebidas. Então, nós recebemos essas dádivas. Todos nós recebemos talentos. Alguns talentos, mais talentos materiais, outros talentos da palavra, do bom ânimo, do conhecimento, mas todos nós temos talento. Cada um de nós temos um talento a ser desenvolvido. Bom senso, trabalho e dedicação frente às dádivas recebidas. Aproveitou as oportunidades que lhes foram concedidas para a melhoria do próximo e de si mesmo, progredindo. Então, esses eram os bons servos. Enquanto que o que recebeu 1 talento, ele teve tanto medo, né, do Senhor brigar com ele, dele ter perdido o talento, que ele enterrou o talento. Ele foi o mau servo. Já nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro, né, que lhe fora confiado, é a representação do avarento, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Então, muitas das vezes, a gente tem uma riqueza e a gente é avarento. E essa questão de ser avarento, a gente não promove o desenvolvimento. E a gente fica prisioneiro desse dinheiro, porque a gente tem medo de perder aquele talento. E aí a gente enterra o talento, a gente não se relaciona com o próximo, a gente se fecha, a gente tem medo de tudo, desconfia de todos. E isso é um mal muito grande, porque a pessoa, ela é uma pessoa que tem um bem material, mas ela é infeliz. E aí a gente tem que aprender que a gente precisa ser feliz. E essa felicidade não está no dinheiro. O dinheiro é um meio pelo qual evoluímos, né? Fazemos o desenvolvimento social. A felicidade está
quando nós promovemos o bem-estar comum de todos. Aí nós temos a felicidade, porque a gente se vê feliz ao olhar, ou aquele olhar, aquele sorriso daquele irmão que foi contemplado pelo nosso carinho, pelo nosso respeito, pela nossa solidariedade. Então imagine a irradiação que essas pessoas não mandam para aquela pessoa. Ela também se sente feliz, se sente honrada de receber tudo. Se, entretanto, continua o nosso irmão, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, pois, dai esmola, quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salários, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fênelon, Argel, 1860. Então a gente vê que em 1860 esse irmão trouxe essa mensagem para nós. E o que nós estamos fazendo com essa mensagem? Com esses alertas do emprego da riqueza. Que a riqueza não é um bem de posse daquela pessoa. É um bem que Deus empresta para todos utilizarmos de forma a um benefício geral de uma comunidade. Independente de termos ainda pessoas utilizando mal as suas riquezas, sendo egoístas, sendo avaro, então vamos buscar, orarmos por essas pessoas, para que elas possam ter o seu despertar, porque elas também fizeram um planejamento. Elas planejaram vir aqui, receber essa herança, esses bens, dizendo que iriam promover o bem-estar daquela comunidade, se redimir do mal que praticou em outras existências, mas que infelizmente muitos ainda, ou alguns ainda, mas que possamos orar para que eles possam ter esse despertar. E aí possamos caminhar realmente dentro dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Que possamos então, nesse momento, agradecer a Deus por ter mais esse conhecimento de como utilizarmos verdadeiramente essa riqueza, que é somente um empréstimo, e que possamos administrá-la dignamente. Vamos elevar então o nosso pensamento a Deus. Agradecido, Senhor, estamos por ter podido, mais uma vez, estarmos aqui estudando esse Evangelho. E que possa essas palavras, esse estudo, chegar a cada coração, que possam, daqui para frente, pensar de uma maneira mais salutar, amando o seu próximo, amando a Deus e, sobretudo, amando a si. Por quê? Amando a si, eu aprenderei a amar o meu próximo. Mas vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Graças a Deus.